Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez, contando com o seu comentário, seu like. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente, em 2 edições diárias, à noite e após o almoço com Leonardo Miller. Isso é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E vamos agora às notícias desta edição. Neste sábado, dia 23, Vitória, Espírito Santo, viveu intensa movimentação com uma motociata, tendo a participação do presidente Jair Bolsonaro. A concentração de apoiadores começou no aeroporto e culminou com a recepção ao presidente. Muita gente aguardava Bolsonaro já no aeroporto. Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente chegou ao aeroporto de Vitória por volta das 9h20 da manhã de sábado e foi recebido por aliados e apoiadores, entre eles o pré-candidato a governador Carlos Manato e o pré-candidato a senador Magno Malta. Ainda ali em um espaço anexo ao aeroporto, o presidente discursou para aliados e convidados. Depois de momentos movimentados com apoiadores, Bolsonaro então saiu em motociata, percorrendo parte das ruas da capital, Vitória. O principal momento de Bolsonaro em Vitória foi a participação na Marcha para Jesus. Milhares de pessoas participaram da tradicional marcha, que teve concentração em Vila Velha, e os participantes atravessaram a Terceira Ponte até chegar em Vitória, concluindo a marcha na Praça do Papa, onde Bolsonaro falou aos presentes. A humildade é algo que tem que ser valorizado. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Devemos aproveitá-la e com vontade, com força, com fé, cumpri-la. Porque diz a palavra também: todos os dias, quando me levanto, eu repito um gesto e os pensamentos. Dobro meus joelhos, elevo meu pensamento ao Senhor e peço que esse povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. Peço que o nosso povo nunca perca a sua liberdade. Nunca seja proibido de exercer a sua fé. Peço também a Ele, mais do que sabedoria, peço força para resistir e coragem para decidir. Nós, aos poucos, vamos sabendo o que se prepara para o nosso Brasil. Por falta de conhecimento, diz a palavra, o povo pereceu.
você já tem conhecimento o suficiente para saber que é uma luta do bem contra o mal. Vocês sabem o outro lado, o que o mal quer. Quer banalizar o aborto, quer aprovar a ideologia de gênero, quer liberar as drogas em nosso país, quer nos fazer escravos do poder. Nós temos como vencer. Acredito em Deus e acredito em vocês. E essa vitória será nossa. Digo a vocês, por outra passagem da nossa Bíblia, onde se diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Juramos dar a vida pela nossa pátria e faremos muito mais do que isso pela nossa liberdade. Agradeço ao convite de estar aqui nesse evento, marchando para Jesus, onde, como sempre, elevamos o nosso pensamento ao Criador e pedimos humildemente a Ele que nos dê forças para resistir e vencer o mal. Tenho certeza, venceremos. Somos o maior país cristão do mundo. Ouso dizer que aqui é a terra prometida. Eu digo a vocês, o Brasil não é mais um país do futuro. O Brasil é um país do presente. Estou aqui porque acredito em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em nosso Deus. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A oficialização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição na Convenção Nacional do PL, Partido Liberal, no Rio de Janeiro. Um discurso propositivo, combativo e até emotivo foi o pedido da organização da pré-campanha, apontando os feitos e realizações de sua gestão, além de acenos às mulheres e à população mais pobre e críticas às gestões do PT, sugerindo um discurso aí a Bolsonaro. A meta esperada pela coordenação da campanha de Bolsonaro: 10 mil pessoas no Maracanãzinho. Capacidade total é de 13.613 pessoas. O PL informou que uma triagem identificou inscrições falsas, como vimos durante a semana, inscrições falsas para o evento, e tudo então passou por pente fino. As inscrições falsas teriam sido feitas em um movimento de boicote de opositores para tentar esvaziar o evento de lançamento da candidatura de Bolsonaro, o que então, por fim, não funcionou, foi identificado a tempo. Diante disso, o partido cancelou cerca de 40 mil das 50 mil inscrições até então feitas para a convenção e prometeu ampliar o controle na distribuição de ingressos. O convite da Convenção Nacional do PL estimulou os convidados a irem de verde e amarelo, participação em verde e amarelo. E Bolsonaro, então, neste evento, tem um palco em T para ele andar na passarela, no meio do público, imprensa, autoridades, candidatos apoiados e uma área reservada para as caravanas de apoiadores na arquibancada. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, participou de reuniões ao longo da última semana com membros da coordenação eleitoral, a exemplo do filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. A expectativa: impulsionar o engajamento, no caso de Michele Bolsonaro, na campanha do marido, inclusive em viagens pelo país. E neste sábado, Michele Bolsonaro esteve com o presidente em Vitória. Na convenção, o slogan Liberdade e Fé. Palavras consideradas marcantes para o governo e para o presidente. Entre os destaques do discurso: a criação do Auxílio Brasil, a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco e os esforços do governo no enfrentamento à pandemia. Lembrando que mesmo durante a pandemia o governo fez o possível para preservar as vidas e os empregos.
E a intenção é esclarecer aos eleitores que o governo fez e ainda procura fazer o possível para mitigar os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, inclusive envolvendo a crise econômica que está em todo o mundo e também no Brasil com a alta inflação. E ainda lembranças do passado, como que em 2014 e 2015 perdeu-se mais de 3 milhões de empregos. Em 2020 e 2021, mesmo com pandemia, foram criados 3 milhões de postos de trabalho. Uma diferença de 6 milhões, conforme lembrou Bolsonaro em discurso recente, incluindo as estatais, que em seu governo geraram lucro. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro, davam prejuízos, disse Bolsonaro também recentemente em um discurso. Com Bolsonaro e PL, neste domingo, e as outras convenções já realizadas, gente, do PT e Lula e do PDT e Ciro, convenções das principais, resta ainda a do MDB, com Simone, após a tentativa por parte dos dirigentes em tentar adiar a convenção do MDB para oficializar o nome dela, senadora Simone Tebet, a disputa presidencial deste ano, o presidente da sigla, deputado Baleia Rossi, confirmou que o evento está mantido para o dia 27 de julho, quarta-feira. A convenção acontecerá de forma virtual. E há esforços, por exemplo, de alguns caciques, tentando prejudicar o lançamento dela, incluindo Renan Calheiros, que parece que sonha que o MDB vá de Lula. Pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas superou Fernando Haddad do PT no quesito popularidade nas redes sociais. É o que aponta um levantamento realizado pela Quest e foi divulgado nessa semana pelo jornal Folha de São Paulo. Em terceiro lugar aparece o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia. O levantamento aponta que Tarcísio de Freitas teve o maior índice de popularidade digital durante quase todo o tempo nos últimos 3 meses. O IPD vai de 0 a 100 e é calculado desde 2018 por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis dos seguintes sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google. Com a queda de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, que entrou em vigor nessa semana, aumentaram as especulações e apostas de que também vai haver redução no valor do óleo diesel. Esse combustível é vendido no Brasil, tradicionalmente com valor entre 2% e 3% mais alto que no mercado externo. Antes do reajuste, o preço da gasolina nas refinarias era 8% maior que fora do país, 0,30 centavos por litro. A diminuição foi possível devido a 2 fatores principais: a política de redução de impostos do governo, implementada nas últimas semanas, e a manutenção do câmbio em um nível alto, o que gerou um leve aumento nos preços de referência do diesel e da gasolina no mercado internacional. Apesar de não confirmar, a Petrobras também não descarta uma queda no preço desse combustível. Com relação ao diesel, é importante esclarecer que cada produto derivado do petróleo possui mercado e dinâmica de valorização próprios de acordo com seus balanços de oferta e demanda global. Dessa forma, a Petrobras segue monitorando o mercado e, por questões concorrenciais, não pode antecipar suas decisões sobre manutenção ou reajuste de preços, diz um informativo da companhia. O governo também está investindo esforços para tentar diminuir o valor do diesel, e é o que falta ali para coroar o êxito nesta política de momento aí, para tentar reduzir os preços dos combustíveis, Falta o diesel, que haja sucesso nisso também. Justiça do Rio Grande do Sul, você viu, condenou o PT a pagar quase R$1 milhão, R$ 966.968,57 de indenização a uma gráfica de Porto Alegre por dívidas contraídas na eleição municipal ainda de 2004. A decisão foi expedida no dia 30 de maio e, segundo o advogado que representa a gráfica, o prazo para o pagamento já expirou. A dívida inicial era de pouco mais de R$73 mil. Com o acúmulo de juros e multa, o valor atualmente é de quase R$1 milhão. A ação tramita desde 2013. A manutenção da condição de devedora é uma opção do PT Nacional,
que tenta de todas as formas evitar que o credor, a gráfica River, receba pelos serviços prestados em 2004, disse o advogado Pablo Berger, responsável pela defesa da gráfica. O valor corrigido se refere aos trabalhos realizados pela River Gráfica durante a campanha municipal de 2004 e que nunca foram pagos. Donald Trump criticou a comissão parlamentar que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, chamando-a de falso tribunal. O ex-presidente dos Estados Unidos voltou também a levantar suspeitas sobre as eleições presidenciais de 2020. Em uma audiência, a comissão acusou o ex-presidente republicano de faltar com sua obrigação durante o ataque e entendeu que o ex-presidente deve ser responsabilizado legalmente por isso. Trump parece ter acompanhado, inclusive, a sessão da audiência ali de perto, porque reagiu em seguida, com uma série de postagens em rede social. O republicano, que tem planos de disputar as eleições de 2024, denunciou as mentiras de uma comissão corrupta e muito partidária. Trump também questionou por que o grupo de congressistas não pediu ao serviço secreto que confirmasse as declarações de um ex-funcionário da Casa Branca, segundo as quais Trump tentou tomar a direção do motorista de uma limusine para unir-se aos manifestantes em 6 de janeiro. Porque conhecem a resposta e não gostam, protestou Trump. As eleições presidenciais de 2020 foram manipuladas, disse ele, e roubaram a mim e a nosso país, reiterou Trump, apesar de os tribunais terem rejeitado várias tentativas de comprovar a suposta fraude. Os Estados Unidos estão no inferno. Devo ficar feliz? Perguntou Trump. E ainda nessa semana, os membros da comissão concluíram uma série de audiências de alto perfil, dedicando 2h30 ao 6 de janeiro de 2021, descrevendo o dia de Donald Trump, inclusive minuto a minuto. O magnata foi criticado por ter acompanhado a violência de seus apoiadores por 3 horas sem qualquer reação, violando seu dever de chefe de Estado, segundo a audiência. Os manifestantes pretendiam impedir a certificação da vitória de seu adversário democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Alguém aí tem uma ideia de que espécie de tribunal deve estar realmente trabalhando nesse caso? Trump teria razão? O que você acha? Astronauta Marcos Pontes será o candidato de Bolsonaro ao Senado em São Paulo. O ex-ministro e astronauta Marcos Pontes, do PL, está confirmado, como candidato de Jair Bolsonaro ao Senado por São Paulo. Marcos Pontes foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Jair Bolsonaro. A vaga ao Senado cabe ao PL porque o partido cedeu a vice para o PSD fazer parte da coligação de Tarcísio de Freitas. E após reclamar de uma suposta pressão para desistir de disputar o Senado por São Paulo, a deputada estadual Janaína Pascoal voltou ao Twitter e questionou a provável candidatura do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, ao cargo de senador. Ela sonhava com o apoio de Bolsonaro e também disputar este cargo. O astronauta tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro para integrar então a chapa de Tarcísio de Freitas. Janaína disse: leio que o presidente Bolsonaro lançará o ministro Marcos Pontes como seu candidato ao Senado. É da democracia, não questiono, mas com o respeito que tenho a ambos, deixo aqui o registro. Ao fazer isso, deliberadamente dará a cadeira de São Paulo à esquerda. Por quê? Questionou Janaína. Inclusive, Janaína Pascoal reafirmou a candidatura ao Senado, mesmo sem o apoio de Bolsonaro. Vou para o pau, disse ela. Marcos Pontes foi ministro durante todo o mandato de Bolsonaro. Foi fiel ao presidente do início ao fim, discreto, fez um bom trabalho. Então é um nome realmente que tem a confiança de Bolsonaro. Diretores e secretários do Ministério da Saúde têm se reunido com representantes de empresas farmacêuticas para avaliar a possibilidade de flexibilização das regras de importação de medicamentos por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é se preparar para uma eventual falta de medicamentos e insumos nos hospitais do país, algo que já está causando grande preocupação, sobretudo no Sistema Único de Saúde.
O Ministério recebeu as demandas municipais e tem monitorado uma relação de medicamentos relatados por gestores municipais como de difícil compra. No momento, 86 medicamentos estão nessa lista. Para 11 substâncias relacionadas a esses medicamentos, o Ministério pediu alíquota zero de taxa de importação. Motivos para a falta de medicamentos. Dentre outras causas para a escassez de medicamentos, explicou o Ministério, estão as medidas de isolamento na China devido a um surto de Covid-19 naquele país. E nesse caso, criou-se um problema de fornecimento de contraste iodado. Outra avaliação é que a partir de 2020, com a pandemia, houve um desarranjo na cadeia mundial que impactou todo o mercado farmacêutico. E cada país, diante desse cenário, utiliza os poderes que tem para resolver o seu problema e cria situações até então imprevisíveis para os demais. Também a carência de medicamentos e insumos em clínicas e hospitais preocupa médicos e administradores de hospitais desde o mês passado. A medida é importante. Agora a Organização Mundial de Saúde lançou mais um alerta, uma declaração de emergência sanitária a nível mundial em relação à varíola dos macacos. É mais um caso preocupante, casos diversos já no Brasil. O mundo está passando de fato por um momento tenebroso. Os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a cair nos postos de combustíveis esta semana. É o que apontam os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados agora. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 6,07 para R$ 5,89. É o preço médio. Em alguns lugares pode estar mais alto o valor e em outros bem mais abaixo. Uma diminuição, pelo menos do preço médio, de 3%. Trata-se do menor patamar desde a semana encerrada em 14 de agosto de 2021. O valor máximo encontrado nos postos foi R$ 7,75. E em vários lugares o valor está aí na faixa até de R$ 5,49, por exemplo. O etanol caiu nessa semana 2,04%, passando de 4,41 para 4,32. Já o preço médio do litro do diesel teve leve queda de 0,54%. Foi a quarta semana seguida de queda acentuada do preço da gasolina. Nesse período, o recuo acumulado é de 20%. Sentada na lanchonete em frente à clínica, não queria admitir o meu medo. No dia seguinte, eu seria internada para fazer uma cirurgia na espinha, uma operação de alto risco, conta a autora. Eu tinha perdido meu pai havia poucas semanas e me sentia desamparada. Era como se a luz que me guiava tivesse retornado ao céu. Mas eu tentava encontrar forças na minha fé. Ó Senhor, nessa época de provações, mande-me um anjo. Quando me preparava para sair, vi uma senhora idosa se dirigindo vagarosamente para o caixa. Fiquei atrás dela, admirando sua elegância. Um lindo vestido xadrez vermelho e preto, um lenço, um broche e um chapéu vermelho escarlate. Desculpe, senhora, mas não posso deixar de lhe dizer como é bonita. Vê-la assim tão elegante encheu-me de alegria. Ela então segurou a minha mão e disse: minha doce criança, Deus a abençoe. Eu tenho um braço artificial, uma placa de metal no outro, e esta perna não é minha. Levo um bom tempo para conseguir me vestir. Tento me arrumar da melhor maneira possível, mas à medida que os anos passam, parece que as pessoas pensam que não tem importância vestir-se bem. Você hoje fez com que eu me sentisse uma pessoa especial. Que o Senhor possa protegê-la e abençoá-la, porque você é realmente especial, disse ela. As palavras daquela senhora me fizeram recordar da minha oração. E então pensei, esta senhora deve ser o anjinho enviado por Deus para me motivar. A senhora se foi sem que eu conseguisse dizer uma só palavra.
Ela tocou a minha alma de tal forma que, de fato, só podia ser o anjo que eu pedira a Deus. Se quiser ser amado, ame e seja amável, disse um dia Benjamin Franklin. Pense nisso. Para mais reflexões especiais como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube. Pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube e acesse. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Miguel Braga e Orlando Detone, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.